está a começar o nosso programa Convívio Religioso. Aqui é a apresentadora Sônia Malico. Siga a nossa página de MTV-MZ através de YouTube, Facebook e Instagram. Hoje teremos como tema a oração. Vamos aqui abordar exatamente o que é a oração. Para tal, vamos convidar o irmão Jô para poder ministrar, para poder ilustrar, na verdade, o que é isso de oração. Bem-vindo, irmão, por favor. Pai do Senhor, muito obrigado pelo convite que nos foi concedido esta oportunidade. É um privilégio cá estar. Muito obrigado. Como dizia, hoje vamos falar sobre a oração. Eu gostaria de saber o que é oração. Bem, em princípio, orar é falar com Deus de uma forma muito resumida, de uma forma muito abreviada. Eu diria que oração é falar com Deus. É através da oração que nós nos comunicamos verbalmente com o Criador dos céus e da terra, o Altíssimo. Muito obrigada. Tenho a outra questão. Existe um modelo bíblico pelo qual devemos seguir? Certamente que sim. Eu creio que existe, até a palavra do Senhor, ela já nos dá modelo, né? No Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 9 até 13, o Senhor Jesus Cristo ele dá, né, passos de como nós devemos orar. Mas antes, no versículo 6, ele diz que quando nós queremos orar, devemos nos dirigir, né, no nosso quarto, de forma secreta, a orar ao Pai, que vê tudo. Ele que está lá no alto céu, Ele nos compensará ou nos recompensará publicamente. Então, creio que existe sim uma forma de orar, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo bíblico pelo qual o Senhor Jesus Cristo Ele nos ensina, Ele deixou para que todo aquele que nele crer possa orar assim. E esta oração, ela é muito resumida, é muito simples, ela é clara, ela é objetiva, ela é sincera e é profunda, né? Que é através do qual nós vamos aprender ou vamos conhecer vários níveis de outras orações, de outras formas pelas quais nós poderemos orar. Muito obrigada. Vou prosseguir aqui mais uma questão. Quais são as formas pelas quais se pode orar? Existem várias formas, né? Formas pelas quais devemos orar. Primeiro, a Bíblia nos dá uma orientação, né? Eu queria aqui me basear no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo, ele dá, né? Ele diz a seu filho na fé, Timóteo, a forma, ou seja, as orações que deviam ser feitas às pessoas, né? Que deviam ser levantadas súplicas, deveriam ser levantadas orações, deveriam ser feitas orações, né? E ações de graças. Então, nós aqui vemos várias formas, que uma das quais é a forma a súplica. Suplicar é rogar, é pedir insistidamente a Deus. Pedir de forma, como é que posso dizer, de forma insistida, né? Muitas das vezes nós temos orado e paramos. Então aqui o apóstolo pode dizer que nós devemos suplicar, rogar a Deus, Senhor, eu estou aqui a orar desta forma. A outra forma é a própria oração. Nós devemos orar por nós e também orar de forma intercessória, ou seja, orar pelos outros, né? Nós não podemos orar por nós, mas orar por outros, ou seja, aquilo que é a intercessão. A intercessão é quando você ora
a favor de outros. Então, estas são as formas pelas quais nós, ou tipos pelos quais nós devemos orar, né? Tipos de oração até que são confundidas mesmo com as formas, né? Que também existem, as formas e os tipos são quase idênticos, mas a diferença, eu acredito que seja como é que é feito, né? Como nós devemos orar, como nós devemos nos posicionar nestas formas de orar. Então, eu acredito que são estes, conforme a Bíblia nos orienta, que nós devemos orar. Muito obrigado. Caríssimo amado, não sai daí, voltamos brevemente daqui a pouco. Estamos de volta na segunda e a última parte do nosso programa Convívio Religioso. O programa este que temos como tema hoje, que é a oração. A oração é esta que vai nos ajudar a comunicação com Deus, a união com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho uma questão aqui, amado Jó. Esta oração, existe um modelo bíblico pelo qual devemos seguir? Amém? Tenho aqui uma questão, amado. Que impedimentos podem existir para que uma oração não seja respondida e como evitar isso? Bem, muito obrigado. Como eu dizia em princípio, na primeira parte, que a oração é falar com Deus, e é na oração que nós conversamos particularmente e pessoalmente com Deus, nos dirigimos no alto, né? Para falar com aquele que ouve a oração. Então, quando nós oramos, na verdade, existem impedimentos, sim, creio que existem impedimentos, e a Bíblia é muito clara. Lá no livro de Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala em Tiago, né, na carta de Tiago, gostaria aqui de ler Tiago 4:3. Eu queria trazer este como o primeiro impedimento, ou seja, as nossas motivações, né? Um dos impedimentos para que a nossa oração não seja respondida positivo, não seja correspondida, ou seja, tenha uma resposta negativa, são as motivações erradas. E o apóstolo Tiago, ele é bem claro, né, na carta de Tiago capítulo 4, versículo 3, aqui fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, as nossas orações não serão ou não são respondidas quando elas tendem para satisfazer os nossos desejos, o nosso ego. Quando a oração, quando Cristo não é o centro da nossa oração, quando Ele não é o centro da nossa vontade, então a nossa oração não é respondida. E até o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele já disse em Mateus 6:33, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus e a sua justiça, e outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o reino de Deus, quando o reino dos céus não é o centro, não é a prioridade para nós, é um dos
isso tem sido um dos obstáculos para que a nossa oração não seja respondida. Ou seja, a nossa vontade não é exatamente satisfazer ou buscar, ver manifesto ou manifestada a vontade de Deus na terra, mas sim é de o Senhor cumprir a nossa vontade. Então, quando é assim, isto constitui um impedimento. Não que Deus não queira que nossas vontades sejam satisfeitas, não. Até Jesus Cristo é claro em Mateus 6, né? Ele diz que Deus conhece, Deus sabe o que vocês necessitam, né? Então, Ele quer que a nossa vontade, quer que o nosso coração não esteja preso nas coisas desta terra, mas seja nosso coração esteja preso, nosso coração esteja voltado para o reino de Deus. Então, quando nosso coração não está voltado para o reino de Deus, isto constitui uma barreira. Por isso que, como dizia no princípio, o apóstolo Tiago, ele dá isto: vocês pedem e não recebem, porque vocês têm pedido mal. Esse é um dos primeiros obstáculos para que a nossa oração não seja um pedido, ou seja, o nosso impedimento, é um impedimento para que a nossa oração não seja respondida, a satisfação dos nossos desejos. O segundo impedimento, meus queridos irmãos e irmãs que nos ouvem, é a ausência ou falta de humildade. A ausência ou falta de humildade. Em primeiro lugar, irmãos, quando nós nos dirigimos a Deus, devemos reconhecer que estamos a nos dirigir a uma autoridade. Deus é a autoridade suprema celestial. Deus é maior que qualquer governo da terra. Ele é Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Então, quando nós nos dirigimos, só podemos pensar, né? Se você se dirige a uma autoridade, você tem que se dirigir com humildade, né? Reconhecendo que Ele é autoridade. Então tem que se humilhar e dirigir-se a Ele, né? Então, também diante de Deus é ainda muito mais. Nós devemos nos dirigir diante de Deus com humildade. Um dos exemplos que eu gostaria de trazer aqui é a parábola do fariseu, né? Fariseu e do publicano, que está lá em Lucas, no livro de Lucas 18, a partir do versículo 10. O Senhor Jesus Cristo, ele fala desta parábola de um fariseu e um publicano, né? Estas pessoas distintas, né? Nós sabemos, conforme diz a Bíblia, que fariseus eram aqueles que eram doutores da lei, eles eram mestres, eles sentiam nos lugares de honra, lugares de pódio, era lá o lugar deles. E este publicano, que era o simples cobrador de impostos, eram pessoas que não tinham muita honra naquele tempo, eram conhecidos como pecadores. Mas Jesus Cristo, nesta parábola de Lucas 18, a partir de 10, ele diz que estes dois homens dirigiram-se no templo e o fariseu dirigiu-se a Deus nestes termos, né? Ele disse o seguinte: oh Deus, te dou graças, porque não sou como os demais homens roubadores, né? Ele prosseguiu dizendo: injustos, adúlteros, mas e nem ainda como este publicano, jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Podemos ver aqui a atitude deste homem fariseu. Ele começou a se exaltar diante de Deus. Quero dizer que, Senhor, eu sou diferente dos homens. Eu não sou homem pecador. Eu não sou um homem íntegro, um homem reto diante de ti. Tu sabes, né? Eu sou um homem assim. Ele se exaltou diante de Deus. Nós podemos ver aqui uma atitude de querer se exaltar, não é? Uma atitude de querer se auto-intitular diante de Deus. Mas, em contrapartida, nós lemos nos versículos seguintes, versículo 13, onde o publicano começa a orar estando de pé. A Bíblia diz, o publicano estando de pé, né? De longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu e batia no peito. Ele batia no peito, ele batia. E o publicano
ele dizia: oh Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Então nós vemos aqui o publicano, ele se humilhando, contrariamente do que o fariseu dizia, né? O publicano, ele humilhou-se diante de Deus. E Jesus termina esta parábola dizendo que digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se exalta será, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então nós percebemos que a falta de humildade é um dos obstáculos também que faz com que as nossas orações não sejam respondidas. Ou seja, naquela altura que o publicano orou, reconhecendo a autoridade de Deus, que somente Deus é santo, somente Deus deve ser exaltado, e ele se humilhou, àquela altura ele foi respondido a sua oração. Foi respondida a sua oração, porque até a Bíblia diz que este desceu justificado, né? Ou seja, foi perdoado os seus pecados. Então a sua oração naquela altura foi respondida. Até o apóstolo Tiago diz mais: humilhai-vos diante de Deus e Ele vos exaltará. Então, um dos segundos impedimentos é também a falta ou ausência da humildade, né? Então, isto constitui um impedimento para que as nossas orações não sejam respondidas. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos orado, temos clamado, nós temos feito todo tipo de oração possível, né? Nós temos buscado a Deus, pedindo que Deus possa resolver um problema de nossa vida, um problema que nos angustia, de uma situação, uma necessidade que nós passamos, e nós não temos observado minuciosamente ou detalhadamente estes aspectos da oração. E, enfim, nossa oração não tem sido respondida, né? Então, amados, para que as nossas orações sejam respondidas, é necessário que nós possamos criteriosamente seguir estes aspectos importantes, né? Primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Segundo, buscar a Deus com humildade, buscar a Deus como autoridade, reconhecendo que Deus tudo vê. Uma coisa, um aspecto curioso, né, que até eu fico, agora por que nós devemos orar? É que a Bíblia diz que Deus sabe, antes de tudo, Deus sabe que nós temos necessidade. E se Deus sabe que nós não temos necessidade, né, Ele diz que nós devemos orar. Muito obrigado, amado, por trazer este momento, por trazer esta palavra que é a oração. Amém? Peço que faça considerações finais para a gente poder fechar o nosso programa. Bem, muito obrigado. E em jeito de considerações finais, amados, a palavra nos recomenda orar, né? Como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele fala que devemos orar sem cessar, né? Orar sem cessar é orar sempre, é orar em todas as ocasiões, aonde você estiver, ore e roga a Deus. Nosso país, na verdade, necessita de muitas orações, né? Moçambique precisa de muitas orações, nós precisamos de orar muito, como já disse na minha intervenção anterior, que o apóstolo Paulo dizia que devemos orar pelos reis, aqueles que estão em eminência, lá em 1 Timóteo 2. Então, devemos orar também por estes, orar pelos nossos irmãos de Cabo Delgado, orar pela nossa família, orar pela nossa nação. Devemos orar porque é muito importante. E também gostaria de salientar a importância da oração, né? Uma vez eu lia um manual, só que me esqueci o nome do manual e do autor, em que ele tinha sido questionado em meio a uma pregação que ele fazia sobre a oração e a palavra de Deus, o que era mais importante. Você também pode se questionar: será que eu sou decorar e não ler? E quando ele foi assim questionado, ele perguntou
a mesma pessoa que o questionava nos seguintes termos: olhe para um pássaro. O que é mais importante para o pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Então, assim como as duas asas para o pássaro são importantes para que ele voe, para que ele tenha e alcance distâncias altas e com equilíbrio, é muito importante que nós possamos orar e ler a Bíblia, a palavra de Deus, né? É muito importante porque é através da Bíblia, né, que nós vamos perceber do que nós devemos orar. A palavra de Deus vai nos orientar e nós vamos orar segundo a palavra de Deus, não segundo as nossas orientações, não segundo o que nós pensamos. E também agradecer pelo convite. É uma bênção estar aqui no programa. É uma bênção proclamar as palavras do reino de Deus, né? Graças a Deus o Senhor tem confiado aos homens, nós que somos vasos fracos, sabe? Eu sou fraco e o Senhor tem me confiado para trazer esta palavra, esta mensagem. Então é de louvar a Deus por este privilégio e de agradecer por esta oportunidade e muito obrigado. Graças a Deus. Muito obrigada a nós. É chegada no final do nosso programa. Vou pedir que o irmão faça uma oração, né, orando pelas famílias, pela nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Yahvé Soberano, nós te rendemos graças pelas nossas vidas, te agradecemos por este programa maravilhoso que o Senhor nos concedeu, por este tempo que estávamos aqui a falar sobre a Tua Palavra. Queremos te louvar por aqueles irmãos que nos ouvem através da internet e dos seus receptores, que o Senhor possa os abençoar, que o Senhor possa os guardar. Pai Santo, aqueles que não te conhecem, neste momento rogamos ao Teu Espírito Santo que venha proclamar o Evangelho, Senhor. Ó Deus, rogamos que o Senhor abençoe nossa nação, Moçambique. Queremos declarar que Moçambique é Teu por direito de criação e por direito de salvação. Senhor, abençoe este programa que vá avante, que leve a Tua palavra àqueles que necessitam e por meio dele várias vidas sejam edificadas para a honra e glória do Teu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Senhor dos Exércitos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Que Deus abençoe você e sua família. Caríssimo telespectador, é chegado ao final do nosso programa. Muito obrigado. Deus abençoe você e sua família.